E é um orgulho enorme estar com esses dois diretores aqui, estar com a produtora. E, enfim, não vamos mais perder tempo, né? Eu só queria chamar aqui também a Débora Saad, que trabalha no filme, que está aí. Vamos lá? Juliano, Kleber, Emily. Débora, dá uma chegadinha aqui na frente, só para... Dá uma chegadinha aqui rapidinho, só para a gente... Thaís Vale, Débora Saad, responsáveis por caracterização e maquiagem no filme. Uma coisa importante, ao contrário do que a gente faz, que é sempre passar o microfone, e a gente está gravando e está transmitindo ao vivo, então perguntas vão ser aqui direto. Tá? Então, quem quiser vai... Eu queria só falar fazendo coisa... uma fila aqui. Primeiro vocês vão falar, claro. Eu só estou explicando como vai funcionar. Quem quiser fazer pergunta depois que eles falarem, vai ficando aqui no canto para ficar organizado, ok? Mas, claro, primeiro vocês. Eu queria só falar rapidinho que era muito importante a gente vir hoje aqui. Isso aqui é uma universidade pública e a gente queria realmente estar aqui hoje e estar aqui com vocês e estar aqui com o Cine Arte UF. É muito importante. O que fazemos? Cuquinha está ali, é? Lula livre. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar esse trabalho incrível. Já é a segunda vez que eu estou vendo. Eu estou muito apaixonada, só consigo pensar nisso. E eu andei pesquisando um pouco sobre a questão da produção, que eu fiquei muito curiosa por ser numa cidade do interior de Pernambuco e que, assim, queria, até por causa do orçamento, que eu achei até muito baixo para tudo que vocês fizeram, é para mim uma realização incrível, e queria que, sei lá, explicasse um pouco mais para a gente saber um pouco também, curiosidade de quem está começando no meio, como é que foi instalar a equipe lá, levar os equipamentos e toda essa logística. No filme, para ser interior de Pernambuco, mas a gente filmou no sertão do Rio Grande do Norte, Seridó. Mas um lugar bem isolado, um povoado de 80 habitantes, a 25 quilômetros a cidade mais próxima é Parelhas, a 25 quilômetros, onde era a nossa base. Então, a gente ficava, toda a equipe, nessa cidade de 20 mil habitantes, a gente ocupou todos os hotéis, todas as casas que tinha para alugar, a gente ocupou mais de 200 pessoas, eu acho. E a gente ainda tinha que fazer 1 hora de estrada para chegar, numa estrada bem ruim, para chegar nessa locação maravilhosa, que é Barra. E, sim, foi muito complicado, você está certíssima. Assim, é o maior orçamento com o qual a gente já trabalhou, mas, ao mesmo tempo, era muito pouco para a ambição do filme, e as condições, e os efeitos, e filmar com 2 câmeras Panavision, que a gente trouxe da França, com lentes dos anos 70, enfim, era muita coisa para um orçamento apertado, mas acho que a gente conseguiu um bom resultado na tela. Foi um momento muito especial de filmar em Barra e, na verdade, tinham algumas locações na região. Por exemplo, a Fazenda dos Forasteiros em Acari, que é Rio Grande do Norte também, mas ficava a 50 quilômetros, mais ou menos, de Barra. E
O esconderijo de Lunga é em Gargalheiras, é uma represa que é seca, ela está seca já há mais de 10 anos. Foi uma grande descoberta, porque no roteiro era uma casa numa montanha, uma coisa um pouco vaga. E quando nós encontramos a represa, foi um amor instantâneo pela represa, uma grande locação. E sim, foram 8 semanas e 5 dias de filmagem, mas que foram muito, muito intensas. A gente filmou feito malucos. Antes de uma pergunta que eu tenho para fazer, que eu esqueci de falar no início, eu fico sempre muito emocionado no final do filme, enfim. Mas essa já é a segunda melhor semana do ano no Cinearte UF, e só com 3 sessões. A melhor foi em janeiro, a época que está todo mundo de férias e que tinha 4 sessões. Ou seja, em termos de média de público, é a melhor semana do ano por causa de Bacurau. Um amigo muito querido que não conseguiu ingresso para a sessão me pediu muito para fazer uma pergunta. Então, eu imprimi até a pergunta dele. É a pergunta do Euclides Duque. A ideia de abertura com objeto não identificado teve influência do Kubrick em 2001, com Assim Falou Zaratustra? Não. Desde o início do roteiro, a primeira versão do roteiro, a gente escreveu que ele abriria no espaço e ele daria um zoom no nosso país, e a música que entraria escrita no roteiro, a primeira coisa, foi exatamente o Night, do John Carpenter, que hoje é usada na montagem final, está na capoeira e nos créditos finais. Não identificado veio naquele momento da montagem que você está sempre pensando no filme, todos nós pensando o tempo todo no filme, e aí você ouve muita música da sua coleção, ou do Spotify, ou de onde você ouve música, e procura música no YouTube, às vezes. E aí, claro, eu me deparei com Não Identificado. E aí eu gosto de contar isso porque Não Identificado eu trouxe para o filme, o Requiem para Matraga, o Juliano trouxe para o filme, para a sala de montagem, a gente experimentou. E, por sorte, a gente tem um grande amigo meu hoje aqui, que está em pé ali, Toninho Castro, que ele... Salve, Toninho! Que ele leu o roteiro uns 4 a 5 anos atrás e mandou um link do YouTube com Bichos da Noite, do Sérgio Ricardo, que eu nem Juliano conhecia. E foi perfeito. E é a música que eles tocam no cortejo. Então, essa questão de música é um trabalho que vai surgindo e você encontra as músicas. Hoje, do Taiguara no Aquários, ela foi encontrada por acidente, porque eu estava procurando Nuvem Passageira, que é uma música de 76, e Edu ele colocou o cursor na música de cima e começou a tocar Hoje, e foi aí que a gente redescobriu aquela grande música, e é um pouco parecido com o que aconteceu com Não Identificado, que é uma música que eu conhecia, mas eu não estava pensando no filme. E quando eu comecei a ouvir Disco Voador e todas as referências e a música brasileira, eu levei no outro dia e a gente ouviu e todo mundo adorou imediatamente. Outra coisa é que quando a gente recebeu o primeiro rascunho do efeito, que era só um rascunho, era bem pobre, mas a gente sentiu algo muito bom de pela primeira vez, pelo menos para mim e para a Juliana, a gente está vendo o planeta Terra e o zoom está indo para o Brasil, para a América do Sul, geralmente vai para os Estados Unidos. E pareceu algo muito bom. Boa noite. Meu nome é Gabriel e eu tenho 3 perguntas, mas são 3 perguntas bem diretas. Assim, qual que vocês acham que vai ser a recepção do filme por parte do governo? Primeira pergunta. Por parte dos gringos? Segunda pergunta. E terceira pergunta é: o que é aquilo que o povo toma? É argireia?
Essa pergunta da sementinha, todo mundo faz, né? Não existe, é fictício. Se alguém quiser vender para vocês, não compre, porque é mentira. É só sabe, Asterix, poção mágica que eles tomam para ficar fortinhos e socar os romanos. É aquilo ali, pô. É uísque, sei lá. Coragem engarrafada, qualquer coisa assim. O governo, eu não faço a menor ideia. O governo é feito por muita gente, né? Alguns já devem ter até visto, não sei. Como é que eu vou saber? Eu espero que vejam. Qual foi a outra pergunta do... Ah, não. Então, o filme tem passado em vários países, né? E a crítica norte-americana gostou do filme. Eu acho que eles entendem meu filme, né? Todos eles entendem meu filme, porque eu acho que é uma história que você pode reorganizar ela para colocar naquele território específico e ter algo parecido com aquilo, né? Por exemplo, na Austrália, todo mundo associou aos aborígenes, a questão dos aborígenes e a invasão dos europeus e o massacre que rolou lá. E, enfim, isso se repete na história em qualquer lugar, né? A gente pensou muito na Guerra do Vietnã, quando a gente estava escrevendo, e essa característica, né, o cara chega lá com todo o poderio, mas não presta muita atenção em quem são aquelas pessoas e acaba se dando mal, né? Eu acho que é uma história que é muito fácil de você achar algum paralelo, alguma coisa parecida e criar imaginar aquilo ali, entender aquilo ali. Eu acho que há uma preocupação essa é uma pergunta que a gente ouviu algumas vezes do público no Brasil, uma preocupação de como é que esse filme vai ser visto fora do Brasil, porque ele lida com elementos estrangeiros. Mas é bom lembrar que o filme estreou em Cannes, na competição. Ele foi, do ponto de vista quase matemático, ele foi muito, muito bem recebido. O New York Times deu um destaque gigante para o filme, disse que o filme acordou o Festival de Cannes. O Los Angeles Times também gostou muito. O filme tem distribuição nos Estados Unidos, no Canadá também, mais de 30 países na Inglaterra. Então, acho que o filme tem tido uma carreira muito forte e a gente amanhã está indo para o Festival de Toronto para acompanhar o filme. E o Festival de Nova York também no início de outubro. É o único filme brasileiro em Nova York, né, esse ano. É o único filme. Obrigado. E hoje a capa do Cahiers do Cinema saiu hoje na França também. Ficou bonito. Na verdade, eu vim aqui mais agradecer do que perguntar, porque eu sou nordestina. E ver o que vocês fizeram, mostrar a cultura do Nordeste, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, o jeito que a gente se importa com quem vive com a gente. E mostrar a garra do nordestino assim, para o mundo inteiro é excepcional. Eu não tenho elogios suficientes para dar para vocês e agradecer por ser uma pessoa que está querendo ingressar no cinema e ser do Nordeste e vir para cá para tentar a oportunidade e ver o que vocês fizeram é surreal. Então, obrigada. Obrigado. Acho que eu só queria falar duas coisas rápidas. Uma, nós somos pernambucanos, a gente não para a gente não é um desafio, a gente não pensa muito é muito bom receber essa sua reação, mas a gente nunca pensou como se a gente tivesse fazendo algo além do que a gente já faria, porque é o que a gente faz, a gente está contando uma história que vem daquela região do Brasil. E a segunda coisa o filme tem um certo momento no filme que ele aborda algo que é muito doloroso, eu acho, dentro do Brasil, que é uma divisão
real que existe. É quase um campo de força imaginário que existe entre o Nordeste e o Sudeste e o Sul. E é um tema um pouco desagradável, porque ele lida com questões estruturais do Brasil, né, do desenvolvimento do Brasil, como o desenvolvimento foi feito de maneira injusta e sempre colocando o dinheiro no Sudeste e no Sul. E isso gerou tantas outras questões sociais, até raciais e de preconceito. E a gente discutiu bastante esse tema e chegamos à conclusão que seria justo abordar isso no filme, e tem, de fato, algo ali que assinala essa questão. E a gente está muito orgulhoso de ter enfrentado essa questão, e ela existe no Brasil e ela está no filme. Oi, eu queria muito agradecer, porque mesmo antes de assistir Bacurau, eu já amava e... Meu Deus! Porque Bacurau é muito mais que um filme, ele é um evento que está acontecendo, e fazer parte como um público, isso é muito gratificante. E eu gostaria de perguntar como foi o processo criativo de vocês, enquanto dois diretores, que quando chegam na população, e como foi como o pessoal recebeu a proposta de vocês e como foi desenrolar todo esse processo, que está tudo muito interligado. E sobre Asterix, eu consigo ver durante todo o filme, e é muito forte. Obrigado. Desculpa. A gente rodou pra caralho 11 mil quilômetros para achar esse lugar, né? Porque a gente precisava de algumas características muito específicas, como, por exemplo, não ter estrada asfaltada ou de pedra, por exemplo, ter só estrada de terra. E hoje em dia isso é muito complicado. E outra coisa era a escala do lugar, um lugar que deveria ser bem pequeno, né? Como esse, uma rua com 15 casas de um lado, 15 casas do outro. A gente desceu da van e tinha seu Tadeu lá, que é uma figura que está no filme, inclusive, que ele já veio falar com a gente. E eu acho que desde o momento que a gente começou a conversar com o seu Tadeu e depois, quando a equipe de arte e algumas pessoas da produção chegaram, eu acho que a palavra-chave aí é respeito, né? Eles sempre uma coisa de ida e volta, né? Que não dá para abrir mão nunca, né? E o tempo se passou e a gente foi estabelecendo uma relação de afeto, né? E eu acho que a gente foi muito bem recebido. As pessoas estavam, primeiro, um pouco desconfiadas, depois a desconfiança passou a ser uma curiosidade, porque como é que vocês querem fazer um filme aqui? O que é que esse lugar aqui tem de interessante? O que é muito sintomático, né, dessa coisa da gente, do brasileiro, né, de não se valorizar, né? Tem uma coisa muito forte nisso. E aí a gente vai chegando mais gente a cada dia, e essa relação ela só cresceu e ficou melhor. Hoje a gente troca ideia por Facebook, por WhatsApp, enfim, são amigos que a gente fez. A gente voltou para lá, fez uma sessão memorável, uma coisa linda que nunca mais vou esquecer na minha vida. Acho que quase 3 mil pessoas, o céu estrelado. E aí começa a Gal Costa a cantar ali, com aquela tela, aquelas pessoas vidradas no filme. Muita gente ali nunca tinha ido ao cinema, e o cinema chegou até elas. Enfim, isso diz muito de como a gente estabeleceu a relação com essas pessoas. Uma coisa que eu vi logo que eu desci da van, inclusive por coincidência, Kleber vive dizendo agora, depois desse período, não há coincidências, ele começou a dizer isso, mas enfim. Seu Tadeu, de novo, foi a primeira pessoa que eu vi quando eu desci da van agora, quando a gente foi lá. E a primeira coisa que ele disse: rapaz, eu não achava que vocês iam vir mesmo, não. Aí eu disse: pô, bicho, eu disse que eu ia vir com a televisãozinha e um DVD player, se fosse necessário, mas eu ia vir. Eu tinha garantido, né? Eu tinha falado isso para ele. Enfim, é isso. A gente
a gente deve muito a esse pessoal e eles foram muito felizes com a gente lá. E isso eu acho que é tudo que eu consigo falar sobre isso agora. Boa noite. Boa. Primeiramente, parabéns pelo filme maravilhoso. E parabéns também pela trilha sonora, que é muito boa também. Eu escrevi as minhas perguntas. Eu queria saber como foi o processo de criação da história, do roteiro em si, e quais foram as inspirações para o filme, e quanto tempo levou do desenvolvimento para a pré-produção. A gente estava com curta-metragem, os três, em Brasília, quando a primeira ideia nasceu, e foi em 2009. Novembro de 2009. Vai fazer 10 anos, então foi um longo caminho, mas com interrupções, claro, não foram 10 anos de sofrimento, mas, enfim, foi uma década. Não é nada dramático, foi 10 anos. A gente fez outras coisas, né? Não era aquela coisa. A gente fez menino. Eu tenho um, eles têm 2. E filmes. E filmes. Nós somos amigos há 16 anos e surgiu em Brasília. Nunca, em nenhum momento, houve um questionamento de e aí, quem é que vai dirigir? Não, sempre foi, a gente vai trabalhar junto e vai... Kleber nunca chegou a dizer, então você vai fazer direção de arte, né? Ok. Não. A gente sempre ia escrever junto e conversar junto e dirigir junto, e foi assim. Acho que antes de filmar, eu talvez tenha falado com a Emily que estava um pouco preocupado de dirigir, de tensões, de decisões de última hora, porque a filmagem é muito rápida e tensa, mas foi bom, acho que foi uma experiência boa. E a gente está aqui viajando com o filme, depois de 10 meses de montagem, então viajando por vários lugares. A gente pensando no filme, se preparando, né, para a produção, e chega alguém e conta uma história. Não, porque o último filme que eu fiz com 2 diretores era assim, tinha o plano do diretor A e depois o plano do diretor B. É um pesadelo, né? A gente ia filmar em 16 semanas, né, se fosse assim. Não ia dar certo. Mas acho que a gente conversou muito sobre o filme, conversamos muito durante muito tempo sobre o filme. Então, quando a gente chegou para filmar, tirando as alterações de locação e atores, que são coisas que você encontra ao longo do processo, o filme já estava muito sedimentado na cabeça. Teve um momento chave que foi um período de 8 meses, né, que a gente sentou realmente disciplinadamente, assim, de segunda a sexta, para escrever essa versão final do roteiro. E foi quando o Kleber terminou o ciclo com o Aquarius, né? O Aquarius não terminou o ciclo, mas Kleber terminou o ciclo, né? O Aquarius continua sendo exibido, inclusive está sendo exibido agora de novo por aí. Mas aí a gente tirou esses 8 meses de segunda a sexta e trabalhou muito conectado ao mundo, vendo notícias, lendo coisas no Facebook, a gente viu muito filme, a gente viu filmes que a gente não tinha visto também, coisas novas. Foi muito massa, foi muito divertido, a gente ria muito e eu particularmente já sentia que algo muito forte estava saindo dali. Kleber sempre mais cético, assim, não, tem que ver o que é que fulano acha aí, vamos mostrar para. Eu não, eu já estava. Mas enfim, foi muito legal e estamos aí. Eu queria falar uma coisa, mas eu esqueci. Desde o início a gente queria fazer algo muito com base no cinema americano dos anos 70. Boa. E aí toda vez que a gente ficava sem saber o que escrever, ia para a sala ver filme. E aí tem muitos filmes que já fazem parte de você. Eu estou falando com quem? Você aqui, tudo. É que você ficou escuro. Né? E aí tem filmes que já fazem parte da gente, né, de uma bagagem, e tem outros filmes que você até descobre. Mas, por exemplo, logo agora, antes de entrar aqui, eu lembrei de um filme que eu não cheguei a discutir com o Juliano. A gente não falou sobre esse filme, mas é um filme indiano chamado Lagan, que é um musical.
Ok, a gente falou. Okay. E é sobre uma comunidadezinha pequena que tem problema de água e de chuva, e é um musical de Bollywood. Então é muito estranha a maneira como os filmes eles se infiltram e fazem parte do seu processo. Mas o cinema americano dos anos 70 ele era muito importante para a gente. A gente lembrou muito de Amargo Pesadelo, de Peckinpah, Cimino, Spielberg, os Corbucci, Leone, os italianos. Fazer uma lista, Carpenter, claro, Paul Verhoeven, Roberto Santos, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Glauber Rocha. Era impossível não pensar em todos eles, mas sempre com... A preocupação era o filme ser nosso, né? Não importa que tanta gente passou pela cabeça da gente, o filme teria que ser um filme que a gente estava fazendo em 2018 e seria um filme moderno. Geralmente eu não sou muito de falar de referências, não. Eu acho que, mas eu não sei. Esse filme virou. Todo mundo fala o tempo todo, aponta coisas e eu não tenho mais como negar. Como dentro dessas ideias que a gente tem, que na crítica a gente se refere como, né, traços de autoria, manter esses traços ou desenvolver esses traços num filme por 10 anos, assim, tá? A gente pode se distrair, tem essa ideia lá, mas eu faço um curta aqui. Mas como é isso, assim? Por exemplo, logo antes de entrar aqui, estava conversando com um amigo da sessão anterior, que não estava assim, não sei o quê, achava que esse filme podia ter meia hora a menos. Podia ter cortado isso, cortado aquilo. Eu falei, cara, mas assistindo depois, eu fiquei impressionado como ele tem esses momentos de alongação, de prepara e espera, e aí acontece um monte de coisa. E aí alonga, espera, então você fica nesse ciclo, né, de assim, vai nascer um negócio e vai morrer muita coisa. Vai nascer um negócio e vai morrer muita coisa. Aí, então, isso vem já desde que vocês pensaram o filme? Imagino que não. Uma coisa que... E é isso, né? A gente manda para um fundo, fulano fala sobre. Manda para outro laboratório, mas fulano fala sobre. Como que a gente mantém essas ideias que a gente quer imprimir na obra final ao longo de 10 anos? Como fez isso? As ideias boas, elas vão ficar. Tem outras que não são tão boas e elas vão secar, murchar e cair do galho. Fato. Tendo 10 anos, é melhor ainda, porque aí é a comprovação de que aquela ideia boa, ela é boa mesmo, porque ela durou 10 anos. Eu acho que é por aí. Agora, nem todo mundo tem 10 anos para fazer um projeto, né? Nem eu recomendo. Não é tipo, é bom ter calma, mas nem tanto. Mas eu acho que também é importante você não se preocupar com traços de autoria, exatamente. Na verdade. Eu acho que quando você faz filmes, se você tem, isso é muito importante para você fazer esse filme, porque você tem um apego às ideias e elas são importantes para você. Elas serão filmadas um pouco como você assina. Você assina uma carta. E alguém diz assim, mas por que o seu L vai assim? E você não sabe explicar. O seu L é assim que o seu L, o seu B, o O, não sei. Cada letra sai do jeito que você sabe assinar. Eu acho que quando você faz um filme, você não pode se preocupar muito com questões outras, exceto o próprio filme, né? Teve uma versão do roteiro que eu a partir de um momento, eu não gostava mais, né? E aí eu conversei com o Juliano e ele também entendeu e também não gostava tanto mais. E aí a gente começou a fazer outra coisa. E que bom que isso foi feito, eu acho. Porque eu acho que não teria a menor chance de eu ter filmado aquela versão do roteiro, que eu achava muito boa durante alguns anos, mas depois eu desapeguei, desapaixonei, não gostei mais. Então, cada projeto tem o seu tempo de amadurecimento. Não era para a gente ter feito esse filme na primeira versão do roteiro com o primeiro fundo que a gente ganhou. Exatamente. Isso é muito claro hoje. E o filme passou o roteiro por vários tratamentos, foi escrito, reescrito várias vezes. Toda a estrutura de produção mudou, mas era para ser dessa forma, eu acho. E
E mesmo assim, a primeira ideia, o que está no coração do filme, se manteve. Isso é muito bonito, assim. E completando o que a Emily está falando, já que a gente está numa escola, né, se você escreve um roteiro e 6 semanas depois você desapaixonou do roteiro, faça o filme com outro roteiro. Faça o filme que você quer fazer quando você vai fazer o filme, entendeu? Não se obrigue burocraticamente, porque foi esse o roteiro que foi... Porque deu trabalho de escrever. Ou porque deu trabalho de escrever. Talvez faça o roteiro que era, mas com todas as alterações que você quer fazer, né? Eu acho que os melhores professores vão entender isso e vão achar ótimo. Eu espero que não esteja criando uma situação... Ela entende isso também? Oi? E a Ancine, ela entende isso também? Sim, se você faz tudo seguindo as leis e a ordem e manda o novo roteiro, eles aprovam e te dão, sim. Isso pode ser feito. Agora, claro, em lugares como o Irã, e eu espero que a gente não esteja se encaminhando para isso, o Jafar Panahi, ele escreve um roteiro falso e filma o roteiro que ele... na verdade, ele fazia isso antes de ser preso, na verdade. Queria perguntar para vocês como foi imaginar, elaborar esse desfecho do filme, considerando que a energia parece mudar um pouco, assim, do começo até o momento do embate final. Existe muito mais interferência, eu sinto, tanto de um psicotrópico que se toma, uma imagem de pacote que intervém de repente, atravessa, e aí essa energia ela estabiliza um pouco no momento, eu sinto ela estabilizar bastante, na verdade, no momento do confronto final. E aí a pergunta mais, como é que foi pensar esse confronto de uma maneira em que a vitória ela se resolve de uma forma quase que predestinada, e o trabalho de considerar que essa vitória é algo, lidar, na verdade, com o anseio de nós, enquanto esquerda, por uma vitória que quase que a gente solicita que aconteça, uma vez que não tem acontecido há muito tempo, e, ao mesmo tempo, conseguir, ainda assim, liberar uma força que esteja atenta aos desafios que temos pela frente para conseguir essa vitória, entende? Como é que é lidar com esse dilema de construir uma vitória sem parecer que ela seja mais acessível do que ela, de fato, está, ou do que ela pode estar sendo trabalhando. É muito boa a sua colocação. O processo de escrita do roteiro, ele, a partir de um momento, o filme ele começa a se escrever sozinho, né? Isso é uma coisa que eu sempre sinto nos melhores roteiros, eu diria. Você escreve, mas é o filme, na verdade, que toma conta e ele começa a se escrever. De qualquer forma, existem alguns sentimentos que são íntimos seus, como roteirista. No caso, dividindo esse trabalho com outra pessoa, um grande amigo, mas eu posso te falar que nós tínhamos alguns elementos para equilibrar, né? É um filme de gênero, um western. O que acontece no western? Existe um embate e um confronto final. A outra coisa é lidar com a violência gráfica num filme, né? Numa comunidade que a gente sempre quis que fosse pacífica. Bacurau é uma comunidade pacífica. Ela foi endurecida ao longo de décadas e ao longo da sua história com um histórico de violência, mas ela é essencialmente pacífica. Ela ficou embrutecida através de um histórico de violência. E aí ela tem as armas. E onde é que estão essas armas? Elas são guardadas no museu, que é como a gente, inclusive, acha que deveria ser numa sociedade livre. Ou estão enterradas, né? Oi? Ou estão enterradas no buraco. Elas estão enterradas no subterrâneo da cidade, ou elas estão guardadas no museu. Então, isso é uma coisa que o roteiro toma conta de uma maneira, digamos, satisfatória. E aí tem um confronto onde eles são obrigados a utilizar uma quantidade bem grande de violência. Isso faz parte do gênero. Western, horror, você escolhe. Filme de aventura, eu acho que faz parte. Só que, bem no final,
era de extrema importância para mim e para Juliano que não existisse uma celebração, não tivesse uma festa. O pior exemplo que me vem à mente é o final do Retorno do Jedi. Os ursinhos e os rebeldes enfrentam o Império, eles ganham do Império e eles fazem uma festa no final com música, com fogueira, os ursinhos ficam pulando e o filme acaba e aparece o fantasma do Darth Vader e está todo mundo feliz, e não era esse o final que a gente queria para Bacurau, que seria um final talvez aceitável em algum outro filme dirigido por outras pessoas. O final de Bacurau, na verdade, é muito triste. Eu acho muito triste, acho que o Juliano também acha muito triste. É um lamento, na verdade, né? Toda a cerimônia de enterro do Michael é um lamento, né? Que pena que a gente tem que fazer isso. Quando Isa, a museóloga, ela coordena a faxina no museu, ela dá ordens específicas de não mexer na parede. E ela, antes de sair de cena, ela diz assim, infelizmente, né? Então, Bacurau tem total consciência da quantidade de violência que eles usaram. Eles não gostam disso, mas eles tiveram que fazer isso. Eu acho que uma linha muito tênue que esse filme anda, nessa linha tênue, mas eu acho que o tom está lá e eu estou muito feliz com o tom desse final. E ainda entra a música do Vandré também. Mas a gente tem percebido que tem reações ao final, tipo, muito triste, e tem uma outra parcela da plateia que sai energizada com... E eu queria entender nessa sala, quem é que saiu energizado no final do filme aqui? Ok, muito bom. E quem é que achou triste? A maioria. Não, acho teve que abstenção, mas a maioria achou triste. Não, é importante deixar claro que eu não acho que há uma reação errada. Peraí, agora eu estava curioso. Quem daqui já tinha visto o filme? Uau. Mas muita gente viu pela primeira vez hoje aqui nessa sala incrível, com som e projeção. Boa noite. A minha pergunta eu trago desde do Odeon. Eu até consegui falar com o Dornelles no final, só que estava muito arrastado. A minha pergunta é sobre a violência do filme em si. Como você disse, Bacurau é uma cidade bem pacífica, mas o exterior é muito violento. Os agentes da violência são de fora. No clipe do Pacote, todos os crimes são fora. Tem uma cena que para mim foi a mais marcante, que é quando o Mike entra numa casa que está vazia e na TV está falando que está tendo execuções públicas em São Paulo. Eu queria saber como que vocês imaginaram esse futuro nessa realidade, as coisas que acontecem no mundo, o que está acontecendo no Brasil. E pegando a fala do Michael no meio do filme, que o mundo está de ponta cabeça. E como seria esse mundo de ponta cabeça? E também tem outra pergunta. Tem um cartaz no filme, uma cartela, que fala que o cinema é indústria, mas também é arte. Eu queria saber se essa... Só um minuto. Se essa valorização do cinema como indústria seria algum tipo de problemática ou não. Ele também caberia como arte ou indústria, algo assim. A pergunta não é minha, só pediram para repassar, então... É mais isso mesmo. Quando a gente pensou o futurismo, foi justamente para estar dentro dessa lógica de fazer um filme de gênero, né? E aí a gente estava na iminência de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. E eu acho que ele trouxe essa possibilidade de um cara que vem de uma tradição de cultura de arma, né, que é agressivo, que é racista e que é violento por natureza, trouxe essa projeção que a gente fez de um futuro ultraviolento, né, com execuções em praça pública, né, como se fazia na Idade Média. E
enfim, eu acho que é uma projeção de de lugares que fatalmente tornariam-se lugares violentos. Bacurau, obviamente, é um lugar que resistiu a isso e que resistiu se escondendo, né? Ficando, se retraindo, né? Sem querer conversa com o Tony Júnior da vida, né? E eu acho que está muito claro isso. Pensar se governantes do tipo, da qualidade de Donald Trump tivessem no Brasil, o que é que aconteceria, né? E, infelizmente, aconteceu. Aí não tem muito... a gente está trabalhando... essa coisa da projeção mesmo. Projetar algo... um ambiente hostil, né? Enfim, o filme começa um caminhão atropelando um caixão, né? E um caminhão virado com caixões. Então, tem algo já macabro nisso, nessa imagem. Pessoas, como tradicionalmente acontece, né? A carga vira e as pessoas se aproveitam porque tem seguro, né? Então a gente pode pegar e o motorista não faz nada e está tudo certo. Porque isso é Brasil, né? Enfim. Eu não sei se eu entendi a parte da cultura e indústria. Eu acho que cinema é as duas coisas, né? Arte e indústria. E a ideia da cartela, na verdade, a gente viu já faz um bom tempo. A primeira vez a gente viu uma informação parecida quando a gente foi ver Bohemian Rhapsody. Tinha uma frase assim no finalzinho dos créditos e a gente achou muito interessante colocar assim, o que representa em termos de mão de obra e de economia. Mas depois, quando a gente estava finalizando o filme, que foi bem na mudança de governo e que começou a ter ameaças ao audiovisual, o Ministério da Cultura foi extinto e começou a ter claras ameaças ao nosso setor, a gente achou muito importante colocar, e obviamente que para a gente é arte primeiro, né, mas a gente também tem que dialogar com as pessoas que acham que a arte não tem importância, mas que, além de arte, é também um setor muito forte na economia, né? Uma indústria. E foi o momento perfeito para reafirmar isso nos créditos do filme. Como é que foi para você assumir a direção de um longa-metragem depois de ter trabalhado com o Kleber como diretor de arte? O que você tirou da experiência? Como isso diferiu do que vinha antes? Como que foi o saldo para você dessa experiência de dirigir um longa? E basicamente a sua visão sobre como que isso te afetou e o que você tirou disso? Foi um prazer enorme, como sempre foi, trabalhar com Kleber, porque, para mim, não tem... Eu acho que a gente faz os filmes... eu, como diretor de arte, eu tinha um trabalho a fazer, e agora, como diretor de filme, eu tinha outro trabalho a fazer, e com ele. Esses filmes foram com ele, e não teve tanta diferença, na verdade, porque... Só que agora a gente precisava decidir juntos coisas, né? Às vezes... Como diretor de arte, eu não decido absolutamente nada. Eu simplesmente vou sentindo o que é que ele necessita e vou oferecendo. E aí ele vai dizendo, ok, isso sim, isso não. Né? A dinâmica muda, mas como foi... Não teve diferença, porque eu estou com um amigo fazendo um negócio que a gente acha do caralho fazer e está podendo fazer. Né? Então, foi muito fácil, foi muito prazeroso só que dessa vez as demandas eram outras, né? O diretor de arte do filme também fez direção de arte do Aquário junto comigo, que é o Thales, que foi o diretor de arte do meu curta, do Mensana, e, enfim, foi meu assistente no Som ao Redor. Então, assim, é um ambiente de pessoas que já trabalham juntas há muito tempo. E é muito natural, assim. Ainda bem que não foi o meu primeiro filme que eu dirigi, né? Porque aí seria um pouco diferente, seria um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu nem acho que seria tão complicado assim, porque aqui está em casa. Então, é isso.
Só para completar, sei que a pergunta é dele, mas é curioso como ele foi diretor de arte no Som ao Redor, que era um filme, que era o meu primeiro longa, e que foi filmado essencialmente na minha rua, e uma das locações era a minha casa. A minha relação com a direção de arte no Som ao Redor era um pouco distante, na verdade, porque, para mim, estava tudo pronto. É quase uma grosseria falar isso, mas era o estilo do filme que, na verdade, não bateu de jeito nenhum com o que aconteceu com Aquários. Em Aquários, eu, como diretor, aprendi muito com a direção de arte, porque Aquários era uma outra coisa, não era o Som ao Redor. E a gente precisava de um apartamento que fosse a representação arquitetônica de uma personagem muito importante. Então, no Aquários, o trabalho de Juliano com Tales me ensinou muita coisa. E aí vem o Bacurau, que já é o próximo estágio, já é outra coisa muito mais complexa, onde a direção de arte é absolutamente essencial para o filme existir e funcionar. Então, foi uma escadinha mesmo. Cada experiência foi bem diferente. E eu aprendi com essas experiências. Parabenizar vocês aí, um trabalho maravilhoso. E acho que de tudo que foi falado aqui, não surgiu uma questão que eu queria ver que talvez vocês já tenham tratado muito. Nós, mais uma vez, estamos muito felizes com vocês aqui, que é essa imagem do sertão como insurgência, de alguma forma, né? Queria que vocês falassem um pouco. Eu sou um pouco andarilho também das regiões do sertão. Ali, logo no início, eu vi a citação do museuzinho de Manuel Travessa, lá de Canudos Velho, né? Você abre lá e tem todas aquelas armas, né? Plantado lá. A referência ao cangaço, né? E até a questão do alucinógeno, agora me ocorreu a coisa do vinho da Jurema, da Pedra do Reino, né? Mas Canudos foi destruído, né? Foi um crime, né? De alguma forma está ali, a independência do Brasil estava sendo jogada ali também, né? O cangaço foi estigmatizado, né? E aqueles que mataram os cangaceiros, que mataram o Lampião, saíram arrancando os dedos com os anéis, que eram pessoas muito piores, né? De uma selvageria, né? Arrancando mão, arrancando braços, né? Que o Lampião não tinha banco, então o ouro estava com eles, estava tudo com eles. E a grande façanha de, né, acabar com o cangaço seria essa dádiva. E me parece assim, estou aqui dentro, claro que é uma imagem muito alegórica, né? Vocês meio que invertem um pouco isso. Parece que o cangaço é vingado, que Canudos é vingado, né? Toda aquela cena das pessoas embaixo, né? Me lembra muito aquelas situações de Canudos, né, sendo tomado e as pessoas reagindo dentro daquelas moradas e daquelas taperas, né? E, enfim, eu queria perguntar para vocês um pouco isso, como é que o sertão ele é ainda um reservatório de insurgência, né? E interessante também que vocês, nesse ponto, em vez de ficar no sertão seco, né, clássico, vocês foram para o Siridó, que é um sertão verde também, que aí descola ao mesmo tempo daquela imagem, né, tradicional de sertão. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa coisa da referência do sertão, e inclusive desses elementos, né, de uma escritura do sertão, de uma paisagem do sertão literária, cinematográfica. Como é que o trabalho de vocês, inegavelmente, se dobra sobre essa referência? Assim, eu sei que é quase uma... Como é que vocês exploram? Valeu. Você fala da insurgência do sertão, mas eu acho que isso pode ser aplicado a uma favela, a qualquer comunidade que as pessoas precisam ser solidárias e colaborarem umas com as outras para sobreviver, né? Isso, para mim, é a primeira coisa. O sertão foi uma escolha quase, eu não diria fria, porque não foi de jeito nenhum, porque a gente ama o sertão, a gente adora estar lá. Quando a gente voltou agora, a gente só faltou faltou descer do carro e começar a querer escrever outro roteiro na hora. Mas, enfim, mas foi uma escolha técnica, né? Uma escolha técnica de roteiro, né? A gente precisava dessa lógica de isolamento, né?
E quanto mais distante fosse dos centros urbanos, mais forte seria essa ideia. Então, foi muito mais uma escolha nesse aspecto. E aí é claro que quando a gente escolhe um lugar, esse lugar, e a gente tá, enfim, falando desse lugar, porque se a gente vai filmar lá, a gente vai falar do lugar, e a gente tem que deixar esse lugar também ser ele mesmo, né? Porque não adianta você simplesmente chegar num ambiente desse e querer que ele vire algo que só existe na sua cabeça, né? Porque aí não seria um filme sobre o Brasil, não seria um filme sobre o Nordeste, sobre a gente, né? E aí, claro, coisas muito interessantes aconteceram. Por exemplo, a coisa do museu existia no roteiro. A gente escreveu o Museu de Bacurau no roteiro, né? Como uma coisa do roteiro. E a gente, nas pesquisas de locação, a gente descobriu que vários povoados, várias vilas, vários distritos têm o seu próprio museu. Sempre com essa nomenclatura, museu histórico de não sei de quê, sabe? E vários. Chegou ao ponto extremo de eu estar num lugar desses e ser convidado para conhecer o museu. E eu prontamente disse que sim, quero conhecer o museu. E entrei, na verdade, no museu. Era a casa de uma senhorinha de 80 anos, ela que me chamou para conhecer o museu. E era a casa dela. A casa dela era a casa normal, só que uma parede tinham fotos, objetos, recortes de jornal, e esse era o museu do lugar. Incrível, super organizado, super digno, e eu achei massa ter visto isso. E ter visto que o nosso roteiro estava sendo verdadeiro, né, com um lugar como aquele. Enfim, e eu acho que o Sertão ele tem muito mais essa presença social do que da insurgência. A insurgência ela viria de qualquer lugar, né? Porque onde você está sendo injustiçado, você... E eu tento sempre evitar essa palavra, que eu não concordo, na verdade, essa palavra vingança, porque eu não acho que seja vingança. Eu acho que é um filme de reação e é um filme de resistência, né? De pessoas que precisam... É um filme sobre um coletivo, né? Um coletivo oprimido, né? E, enfim, complemento aí, Cleber. A gente pensou muito... Nós somos da cidade, a gente é do Recife, né? Mas é muito curioso como, sendo do Recife, em Pernambuco, o Sertão ele faz parte da energia, ele faz parte da sua energia como pernambucano, né? Ele está na cidade. Ele está na cidade como? Ele está na cidade através de seus amigos, que são do sertão, mas que você vai num almoço e a família veio do sertão e o almoço é com comida que veio do sertão. E tem um jeito de falar, e tem um jeito de pensar, e tem um jeito de contar história. Então, tudo isso, você crescendo como pernambucano, o sertão ele meio que faz parte de você. E é muito curioso como muitas das observações que a gente fez no roteiro, elas foram confirmadas ao longo da pesquisa de locação para o filme. A outra história muito boa é essa outra locação que essa seria a número 3 do filme, mas ela não tinha escala, não era adequada para ser Bacurau. Só que a gente Santo Antônio das Cobras. Santo Antônio, não, a de Pernambuco, do Busto. Ah, sim, ok. Cobra é a segunda. A gente tinha uma praça e a gente foi na praça e tinha um busto na praça. E quando a gente chegou para ver o busto, não era de um homem, era de uma mulher. E era de uma professora. O roteiro já tinha essa pequena dinastia de professores, que era a Carmelita, que tinha falecido, o Plínio, que é o professor da escola, filho dela. Então, uma comunidade que preza a educação e que preza o museu e que tem um envolvimento forte com a identidade de se entender melhor através da sua própria história. Isso é uma constante no sertão, muito embora o sertão esteja passando por várias alterações, até estéticas, com toda a coisa da internet, de produtos chineses, que também isso está no filme de maneira lateral, né? Então,
todo esse pensamento e esse respeito pelo sertão, ele também já veio de um trabalho que a gente fez junto à feira, que está no Cais do Sertão, que é um museu do Recife. Eu não sei se alguém de vocês chegou a ver, se é uma instalação que a gente fez. Eu dirigi, Juliano fez a direção de arte, que é sobre uma feira livre no sertão. Pois é. É um embriãozinho do Bacurau, já tem, foi feito em 2013. Mas só para fechar a resposta, quando a gente começou a pré-produção, nós trabalhamos com pessoas incríveis que acharam muitas outras pessoas incríveis. E essa coleção de rostos e de gente e de pessoas realmente muito sensíveis que vieram trabalhar no filme, eles deram uma base humana e uma base que trouxe muita coisa para a gente, né? Tipo, a sequência final do enterro, ela sempre me impressiona como todo mundo sabia exatamente o que estava acontecendo ali, não só do ponto de vista de entender o que vai acontecer, mas eles estavam sentindo, eles sabiam o que estava acontecendo ali, como se tivesse feito parte já da história deles. Então, é uma experiência indescritível o que a gente viveu lá durante 4 meses, trabalhando com pessoas de comunidades que eram normalmente até escanteadas nas suas próprias comunidades e que receberam um grau de atenção uma troca muito grande durante a produção do filme. No processo de realizar um projeto cinematográfico, o que mais te fascinam e te apaixonam por isso tudo, sabe? Porque fazer um filme é sempre uma batalha, só que, ao mesmo tempo, ele é sempre repleto de momentos maravilhosos. E, assim, desde o processo de idealizar a história, o roteiro, o processo de pré-produção, da produção, da pós-produção, e uma vez que o filme está pronto agora e está ganhando tanto uma repercussão e um sucesso, o que mais te deixam orgulhosos com, enfim, todo o filme? Para mim, o que mais me deixa orgulhoso é ter trabalhado com tanta gente incrível, em todos os níveis, gente de São Paulo, Fortaleza, Seridó, Paris, Bruxelas, Estados Unidos, todo mundo trabalhar tanto tempo junto. E todo mundo ainda é amigo e continua dando rolê junto. E ninguém morreu. Ninguém saiu ferido, ninguém se machucou. Eu acho isso a melhor coisa de ter feito algo durante tanto tempo junto e está todo mundo bem e está tudo certo. E foi uma experiência muito forte. Mas, para mim, eu tenho um problema que eu gosto de todos os processos. Eu me interesso, de fato, por todos os processos de cinema, mas eu acho que nada se compara àquela semana antes de começar a filmar, quando você sente que você vai filmar. Isso é muito forte. Eu não sei o que... Eu concordo, eu penso exatamente desse jeito que o Kleber falou, e acho que o que vem acontecendo com esse filme é tanta coisa boa, né? E estar aqui, vocês, essa hora, com a gente ainda, querendo ouvir, conversar, também é um momento muito, muito forte. Quando a gente parou ali, que vocês estavam tudo olhando para mim, assim, aplaudindo, foi um negócio muito forte. Eu não vou me acostumar com isso nunca, é impressionante. E há uma coisa, né? Uma espécie de, como o Paulo falou, né? Muita gente vestindo a camisa e já fui 3 vezes e agora vou obrigar minha família toda a ir assistir também, sabe? Tuitando, assim, loucamente, assim, obsessivamente. É uma loucura, muito bom. Boa noite. Meu nome é João Vitor Vilaça, eu tenho 19 anos, faço administração na FRJ e eu sempre fui um cara muito apaixonado por cinema. Desde pequeno, sempre gostei muito, muito mesmo. E, assim, não é todo dia que eu vejo pessoas como vocês fazendo cinema brasileiro para brasileiro e podendo estar aqui no debate. Isso é muito gratificante para mim. Obrigado. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quando é que deu aquele estalo em vocês, que vocês pensaram assim, poxa, eu quero fazer isso. Eu quero poder fazer cinema, eu quero poder trabalhar com isso, trazer essa energia às pessoas. Eu saí, como foi que você perguntou? Em Lamento, ou
no final da sessão. Ou querendo matar alguém? Não foi querendo matar alguém que eu fiz aí, mas foi sair em êxtase de cinema. Eu fiquei falando, pô, que foda. Entendeu? Essa é uma outra possibilidade. Foi uma possibilidade assim, que eu vi, assim, foi essa. Eu não matei ninguém até agora, né? Mas estou ainda nessa. E essa foi a pergunta. Vale, obrigado. Obrigado. Eu sempre... Parece aquela fala dos bons companheiros, né? Por mais que eu tente lembrar o mais afastado, não sei traduzir, eu sempre quis ser eu sempre quis trabalhar com cinema ou fazer alguma coisa. Desde criança eu era muito... Mas uma coisa que eu queria falar, principalmente porque tem muita gente aqui começando, né? Eu passei uns 10 anos fazendo experiências, né? Fazendo pequenos filmes e vídeos. Na época eram vídeos, né? Porque tinha uma divisão tecnológica muito forte, até bem preconceituosa com quem fazia vídeo era videasta, quem fazia filme em película era cineasta. E a gente ia para festivais com vídeos e você ficava numa pousadinha com 6 caras no mesmo quarto. E o cara fazia um filme em 16mm, ficava já num hotel sozinho no quarto. E eu passei 10 anos fazendo curtas e coisas assim. E 10 anos nada. Eu me formei em 92 até 2005 era um curta-metragista, né? Só que nos anos 90 o que eu fiz não teve muita exposição. Mas o que é incrível hoje é que você tem todos os meios, né, para fazer filmes e tentar muito, investir muito naquele momento inicial de uma carreira, né, que é o que eu fiz nos anos 90. E que era muito difícil nos anos 90 por causa da questão técnica. Hoje a questão técnica ela está toda muito bem resolvida, né? Todos nós aqui temos celulares que são capazes de fazer filme para ser projetado nessa tela e muito bem, né? Então é incrível esse momento que alguém como você com 19 anos pode começar a tentar fazer coisas. E aí você vai passar pela primeira prova, que é entender se você tem talento, né? Porque todo mundo tem que passar por essa prova. E é uma peneira que é muito cruel, mas ela existe, né? Que pode ser a reação dos teus amigos, né? Pode ser a reação de uma sala, da tua turma na sala, né? Vocês acham que tem talento? Oi? Você acha que você tem talento? Eu acho que eu tenho talento. Bom. Eu estou mais falando isso porque já me falaram isso. Então, sim. é outro motivo que eu não desisti também, né? Mas mas eu passei por momentos no início de me perguntar se valia a pena o que eu estava fazendo, porque era difícil no início. Mas esse início ele é difícil, né? Então, não tinha nem onde estudar cinema no Recife, né? Exatamente. Eu fiz jornalismo porque era a coisa mais a ponte mais, a escala mais próxima de uma ideia de fazer cinema, né? Recife hoje tem 2 cursos de cinema, inclusive da Federal. Mas esse começo ele é muito bom hoje, né? Você tem muitas ferramentas para você fazer. Agora, você tem que se colocar no que você faz, né? Se você for partir para a realização, né? E lembrando sempre que existem muitas maneiras de fazer cinema, né? Não é só fazendo filmes. Vou dizer alguma coisa, vou receber uma vaia, porque eu vi no começo aqui, eu sou de nordestino e sou de Canhotinho, uma cidade que ninguém conhece, mas fica perto de Garanhuns. Aqui esse mundo tudinho. Eu conheço. Muito bem. Aí, então, Sertânia e Caruaru, isso é outro mundo. Então, o que quero dizer, eu fiquei impressionado. Eu achei o filme bonito, quer dizer, lindo, não é como técnico para falar, como técnico, como sabe o que é todo esse tema? Eu
do cinema. Minha mulher reclama isso. Mas eu vi o filme todo. Tudo. Né? Que muito bom. impressionado. E eu vi a experiência também de brasileiro, cidadão e técnico. Da Cênica eu tinha, passei, pulei por aí, fiz um curso de gestão aqui. Eu trabalhei muitos anos, foi trabalhar com o município, pequenininho, ajudando a fazer planejamento e tal, levando o cemitério e tal. Alguns lugares, nem os da prefeitura queriam ir, porque vamos lá ver. O que eu vi aí, isso me impressionou. Aqui, eu do Brasil, fora do Brasil, Colômbia, às vezes com o patrocínio da ONU, fiz trabalho em todos pequenos municípios, não grandes. Então, o que me impressionou, chegou um prefeito ali, homem bem posto, né? Tem de política, no começo, depois ele não encontrou nem com quem falar, porque parece que o povo odiava ele, mas elegeu ele, imagina. Aquele povo elegeu aquele homem. E ele vai, depois ele volta para cobrar voto. Isso eu achei impressionante, porque é o que existe nesse país. Não é? Então, estou vendo o aspecto político por causa disso. Eu quero saber se isso é terrível, e eu quero saber se há alguma intenção de realmente de dar ênfase a esse assunto, a fazer uma crítica forte, severa, dura, né? Política, assim, a esse fato. Né? O cara vai lá e despreza o município, depois volta e buscar voto. O país está cheio disso. Isso me impressiona, e eu sofri muito por isso. Estou aposentado hoje, mas ainda faço o trabalho disso ali. O que eu queria saber se há uma intenção crítica, né, de fazer uma crítica a esse assunto. Isso foi... Eu vi o prefeito aparecer, né, eu me relaciono muito com o prefeito, sempre foi. E entrou e saiu. Não sei se mataram ele, mas parece que ele... Sumiram com ele, né? Mas, o nome de morte, eu acho que houve muita morte. Eu acho morte demais. Não é assim também, não, né? Mataram muita gente. Mas a impressão é que ele abandonou aquele município, né? E o povo está abandonado, e acabou, saiu do mapa. Isso que a gente diz como anedota, saiu do mapa. Mas saiu do mapa o município. E então eu queria saber se há uma intenção. Essa eu vi, que meu mundo foi esse, de falar com o prefeito, pequenininho, em todo canto, e propor coisas, né? planejar o problema. O município, a gente nasce ali, cresce ali, é ali, é muito primeiro que a gente tem, é ali que nasce o homem e o cidadão. Ali. E eu quero saber se há uma intenção de fazer uma crítica a isso. Eu senti a crítica, não sei se existe, do ponto de vista dos... Só. Obrigado. O senhor falou que eles elegeram ele, né? Mas ali é como se fosse um distrito, né, de Serra Verde, né, de um município maior. Ele ali não recebeu voto nenhum, não. Eu ia fazer um paralelo aqui, mas eu acho que vocês já sabem, né? A região de onde o senhor vem, de onde eu venho, também não... O camarada também não ganhou, não. Camarada que está com a faixa... Anda com a faixa para cima e para baixo. Não ganhou, não. Ganhou, sim, porque o voto aqui vale. É um crescimento de isso. Bom, enfim. Não votamos bem. Eu acho que está mais fácil aquele povo não ter ido nem chegar perto da urna, se for pensar bem direitinho. Mas, enfim. A crítica está lá, o senhor viu. Está no filme. Eu acho que falam muito de Tony Júnior. A gente sempre trabalhou com a ideia de fazer personagens que saíssem do estereótipo e trabalhar essa coisa da quebra de expectativa e termos heróis que não são heróis óbvios, ou, enfim, a representação das mulheres também não ser exatamente como se faz em filmes como esse. Mas, no caso do prefeito, eu acho que a gente não se preocupou muito, não. É daquele jeito em todo canto e não tem como fugir, sabe? Porque ser honesto, né? Fazer um filme sobre o Brasil, né? Que eu acho que é o filme sobre o Brasil, e ser desonesto numa coisa dessa ia ser bem problemático, assim. Eu acho que Kleber também concorda comigo. Então... O Tardelli, ele é filho de político, no interior da Paraíba, em Cajazeiras. Então, o Tardelli é o ator que faz o prefeito. E então Tardelli sabia exatamente
os trejeitos, a forma de falar, as palavras. E quando ele apresentou isso para a gente, eu fiquei, caralho, é muito bom, mas é muito o que é. Mas é bom isso, ser o que é, né? Então, o prefeito é muito o que é, né? O jeito de falar, aquele jingle tocando no trio elétrico. Eles são péssimos atores, né? Dizem por aí. Né? E o povo ainda vota. Mas o senhor entendeu como uma crítica, a gente fez algo que é uma observação. Às vezes, você observar uma coisa no cinema vira automaticamente uma crítica. Eu acharia bom que fosse uma crítica. E que ela aparecesse realmente, fosse de fato, o filme vai andar por aí, e tem esses fatos. Então o prefeito entra, né? Cara, entra, depois vem cobrar as coisas sem fazer nada, ou isso tem sentido do filme, e isso aí vai valer para muita coisa, dizer que é assim, mas infelizmente é assim. Não pode ser assim. A gente é uma soma de 550 mil municípios. Não é assim tudo, né? Mas uns nascem no município, parece, por exemplo, o governo do Estado. E ali saiu um prefeito de uma cidade. Né? Bem, para que serviria isso aí? Eu acho que dar ênfase a isso aí, eu estou dando ênfase. Se for possível, darei mais, não sei de que forma. Né? Oi. Fica um pouco difícil de falar depois do senhor agora, mas vamos lá. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de cinema aqui da UF. E, como já foi notado aqui em várias perguntas, tem muita morte, tem muita violência, e vocês já falaram da violência, mas uma coisa que eu vejo que é um tema muito forte no filme é a glorificação da violência e o consumo da violência, né? Principalmente com a tecnologia, tanto o povoado que filma as mortes depois, fotografa, captura, tem os vídeos depois sensacionalizados das mortes reais do pacote, e mais personificado ainda mais na figura dos americanos, que estão ali com esse propósito, né? Eles estão sendo filmados, eles estão ali com uma sede de sangue e estão saciando a sede dos espectadores também, que querem ver aquilo. E eu queria saber como é que vocês pensaram esse tema do consumo da violência nesse mundo super violento, futurístico, que não é tão longe do nosso também. Pensando também que o próprio filme, como mídia, também possui também suas cenas de violência explícita, tem bastante violência, mas violência talvez glorificada, mas é uma violência que não é uma violência, apesar de explícita, não é gratuita, né? Vocês pensaram nesse lado da violência explícita, está servindo esse propósito de criticá-la mesma? Essa é a pergunta. Eu não acho que esse filme glorifique violência. Pelo contrário. Eu discordo disso. Eu acho que o filme... Tudo que vem com a violência vem acompanhado de muita tristeza e de muita feiura. Eu não vejo... E ao mesmo tempo, todos os momentos que a gente vê coisa violenta, a gente está falando de uma outra coisa com muito mais interesse, como, por exemplo, na cabana, a cena que é muito... tem muita reação no meio do filme, as pessoas reagem muito àquela cena. O mais importante daquela cena é o final dela, quando a moça está agonizando no chão e o casal, Damiano e Daisy, vem oferecer algum tipo de ajuda e tentar entender e perguntar por que eles estão fazendo isso. Então, eu acho que esse é o ponto. Sim. Eu entendo essa parte, que a violência não está em Bacurau, eles são pacíficos, eu entendi, e eu coloquei mal. Não é glorificado, eu digo, há uma satirização disso nos americanos, né, da glorificação da violência, porque a cultura deles, a cultura retratada de glorificação de violência. Mas o que eu quis dizer é, assim, no final, é claro que a violência eu acho completamente justificada como reação, naquele momento da reação final. Só que a questão que eu quero dizer é, assim, como é que vocês pensam aquele ato final em que a violência é bastante explícita, nesse sentido, sendo ele mesmo o filme. Não quero dizer também que o filme... Eu quero dizer justamente o contrário, né?
qual que é a crítica que vocês estão propondo com a violência no filme, sendo esse filme contra a violência? Uma das coisas que mais me interessava, e eu estou vendo, de fato, algumas reações bem interessantes. O cinema brasileiro, ele, por algum motivo, na forma como ele se desenvolveu, ele se manteve durante décadas distante da ideia de cinema de gênero, né? Nós temos um grande herói, o José Mogi Camarins, nos anos 60, o Zé do Caixão, que é incrível e um grande artista, e que, inclusive, foi muito atacado nos anos 60 com os filmes que ele fez. Mas o cinema brasileiro, em geral, ele tem a base do drama social, da comédia, da chanchada, da pornochanchada e, hoje, das novas comédias que dominam o mercado em termos gerais. Mas o cinema de gênero, o cinema de horror, o cinema de ação, de thriller, de western, ele não tem muita participação na ideia de cinema brasileiro. E é muito curioso você ver a reação de algumas pessoas em relação a Bacurau. Claro que a gente está tendo a sorte da maior parte das reações serem muito positivas e muito fortes em relação a essa ideia de retrabalhar gêneros dentro de um cinema brasileiro. Mas tem algumas reações que elas são... É quase como se nós não tivéssemos o direito de fazer um filme com esse tipo de ingrediente, né? A coisa da violência, do western, da ação, do thriller, é como se fosse um elemento estrangeiro no nosso cinema. E eu acho que Bacurau, uma coisa interessante que ele está provocando é que a gente mostra que não, a gente pode usar isso. E eu acho que, às vezes, a violência ela se destaca demais em algumas análises, como se fosse uma falta de prática, na verdade, de como lidar com um filme brasileiro que usa até uma estética, uma decupagem que é mais associada, talvez, ao cinema americano. E era exatamente essa a ideia que a gente tinha desde o início, de fazer um filme absolutamente brasileiro, mas um filme que gera uma tensão muito interessante interna no filme, que há uma decupagem com lentes Panavision e montagem e efeitos especiais até caros, e que usa uma linguagem de violência. Mas a ética dessa violência, ela não eu não acho que ela festeja de jeito nenhum o ato de violência. E o que você falou também me fez lembrar que uma das poucas críticas negativas que a gente recebeu no Brasil, a mesma jornalista escreveu falando dessa questão da violência. Muito bem lembrado. Na mesma semana fez uma crítica do filme de Tarantino aplaudindo, assim. E a gente ficou, mas como assim? Ela falou que ele vai ao passado usando o mecanismo do cinema para refazer a história de uma maneira bela. E aí, em Bacurau, é muito violento. Mas eu acho que tem muitos contrapontos à violência dentro do filme que mostram claramente o posicionamento, né, dos autores, e que é o que nos interessa também. A cena que já foi mencionado, da cena do Bacamarte, mas também a morte da criança, a maneira de filmar aquela cena não é nem um pouco exaltando a violência. A gente não vê uma criança sendo morta. Acho que tem vários exemplos disso no filme. Ok, obrigado. Gente, desculpa quem não pôde fazer a pergunta, a gente tem que encerrar. Muito obrigado a quem veio, que ficou até agora. Obrigado à nossa equipe aí que fez a transmissão. Obrigado ao pessoal da UniTV que gravou e que depois a gente vai disponibilizar a edição tanto do debate como das entrevistas que a UniTV fez, enfim. Vamos fazer um verdadeiro programa sobre esse evento e a gente vai disponibilizar quando estiver pronto, ok? E muito obrigado, um agradecimento muito especial para vocês. Muito obrigado.